Boa noite a todos. Obrigada por estarem presentes em mais este entretenimento essencial. Desta vez, a obra que nós vamos analisar é O Soul, uma aventura com alma. É um filme da Disney e dos estúdios Pixar, que, para quem não viu, é impossível não trazermos aqui um olhar espírita sobre o mesmo. E eu digo isto porque traz temas como a reencarnação, propósito de vida, fala de desdobramento astral, toca levemente o tema do umbral, entre outros. Para quem não viu o filme, fala sobre Joe, um músico de jazz que não tinha propriamente sucesso. E no dia em que ia ter a grande oportunidade, o que é que acontece? Tem um acidente, passa por uma experiência de quase morte e o seu corpo é separado da alma. Portanto, a alma dele vai para um plano espiritual, um plano, uma dimensão diferente, digamos assim, e é aí que ele conhece a alma 22, uma alma que não quer reencarnar, começa toda a aventura. Se ninguém quiser dizer nada, eu passaria então para a primeira cena, depois abrimos o nosso fórum de discussão. Bora lá? Olá! Qual o seu nome, meu filho? Eu sou Joe Gardner. Olha só, eu preciso voltar para casa. Pobrezinho, foi acidente. Escuta, Joe, eu parti com 106 anos. Esperei um tempão por isto. Pelo quê? Pelo além-vida. O além-vida? Isso que vem depois da vida? Aquela luz ali é isso? Ela é linda, não é? Não, escutem. Eu tenho que voltar. Hoje eu tenho um show. Bom, eu acho que você não tem escolha não, viu, meu amigo? Sim, eu tenho. Eu me nego a ir logo no dia que eu vou ter a minha chance. Pronto, falei. Ponto final. Cansei. Tchau. Eu acho que você não pode ir por esse lado. Não aceito morrer. É muito azar. Hoje a minha vida ia virar. Fala sério, peraí. Eu não acabei. Eu tenho que voltar. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Corre. Por que você não tá correndo? Eu sei lá. Não tá desesperado? Eu não. Não é minha hora. Ai, caramba, sai. Desculpa. Peraí, eu preciso sair. Eu não quero morrer. Peraí, me deixa, eu preciso... Jovenzinhos, nosso mentor não é um brinquedo. Perdão, são novos. 37, já chega. Ei, alminhas, olhem aqui. Coelho quietinhos. Coelho quietinho. Quem é você? Sou a combinação de todos os campos quantizados do universo. Me apresento dessa forma para que os humanos possam me ver. O quê? Pode me chamar de Zé. De Zé? O quê? Aqui é o céu? Não.
É o INFERNO? 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 Coelho quietinho. É fácil ficar desnorteado. Esse é o pré-vida, de antes do nascimento. Antes do nascimento? Isso, Escola da Vida é o nome correto. Coisa do marketing. Eu morri mesmo? Sério? Ainda não. O seu corpo está no modo de espera. É complicado. Vou te levar para o seu grupo. Partiu, alminhas. Quem quer uma carona? Bem-vindos à Escola da Vida. Vai ser uma experiência única. Que estranho. O que foi? A conta falhou. Como é que é? Está faltando uma alma. A conta falhou. Então, esta cena traz-nos muitos ensinamentos. Eu, antes de passar a palavra aqui ao nosso fórum de discussão, eu gostava de fazer pelo menos 3 comentários que acho que são importantes para a discussão do tema. O primeiro, desde logo, é o desespero inicial da personagem Joe, que não aceita a ideia de morte. Talvez se Joe, pelo menos é o que me vem à cabeça, se tivesse um pouco de conhecimento daquilo que a doutrina espírita apregoa relativamente à continuidade da vida, que a vida não termina com a morte, se calhar não teria reagido desta forma. Um segundo comentário que eu anotei aqui agora é que se vê que esta cena traz fortemente o tema da reencarnação. Fala aqui da escola da vida, que até nos leva aqui a pensar no filme Nosso Lar, peço desculpa, que vimos em tempos, também num entretenimento essencial. E por último, antes de passar-vos a palavra e entrar também na discussão convosco, reparem que esta cena traz também o tema do desapego material. Pois Joe, o personagem, acreditava que a sua realização pessoal estava dependente do seu sucesso profissional. E vamos ver ao longo do filme que, com a experiência espiritual que Joe teve, ele ficou a perceber que efetivamente a verdadeira plenitude vem da vida propriamente dita, dos pequenos momentos, do ser primeiro que o ter. Eu não sei se concordam. Quem quer falar primeiro? Sabem, posso só dizer uma coisa? Que cena é que me veio à cabeça agora? Para quem esteve no entretenimento essencial de Chico Xavier, recordam-se da cena em que o avião passa por uma turbulência e que o Chico começa aflito aos berros e aparece o Emmanuel e diz: morre direito. Porquê? Porque tu tens o conhecimento, sabes que a vida não acaba aqui e portanto tens que dar o exemplo. Veio neste momento a cena do avião à cabeça. Sim. Mas eu vou falar um pouquinho aqui, e aí eu quero sempre que os integrantes essenciais percebam os pequenos detalhes da espiritualidade em cenas simples, mas muito profundas. Já ter um filme espiritual na Pixar, da Disney, é uma grande vitória. Claro que dentro do entretenimento, do cenário de filmes e desenhos animados mundial, a espiritualidade, a paranormalidade sempre esteve presente. De uma maneira sutil, às vezes não tão direta, mas sempre esteve presente. Então isso é uma grande, grande vitória para a gente que estuda e que quer conversar num restaurante com pessoas que não são estudiosos da doutrina espírita, não são pessoas que estudam vida após a morte, que não são pessoas com mediunidades desenvolvidas e equilibradas, e que a gente possa dialogar cada vez mais com todos, sem tanto assombro, sem tantos olhares, sem tanto não entendimento. Então, quando esse programa, o Entretenimento Essencial, ele vem esclarecer como a espiritualidade age dentro da arte, é para a gente realmente trazer para perto
todas as ferramentas e instrumentos espirituais que nós temos, utilizamos e entramos em contato diretamente, não só na Essential Way, mas em todos os centros espíritas, de Umbanda, de Candomblé, até do budismo, até o fenômeno paranormal, dentro de outras do cristianismo e por aí vai. Então isso é uma das grandes vitórias. Só que assim, gente, o túnel preto com aquela escada rolante, a plataforma rolante que vai para uma grande luz, os roteiristas desse filme se inspiraram no quê? Nos relatos de pessoas que realmente morreram e voltaram. Como assim, Carol? A gente tem vários relatos a gente acho que chama SQN, né? Me corrijam aqui. São relatos de pessoas que quase atravessaram e voltaram. Os roteiristas, que não são estudiosos de Kardec, eles se basearam nas histórias desses relatos de quase morte. Que é exatamente isso, o túnel, a luz, e aí esse imaginário que fala como é o momento verdadeiro da morte. Porque tem algumas pessoas que passaram por isso e voltaram para contar. Ok? Isso é uma coisa. Outra coisa que eu queria chamar muito a atenção é que quando o grande espírito ou a entidade do Ministério da Reencarnação, que eles chamam de pré-vida, do que for, essa pessoa ela fala, eu sou um conjunto de várias formas, e aí aparece um monte de imagens geométricas para elas se formarem. Gente, o que é isso? Isso é geometria sagrada. Então no filme já dá uma nuance, segundos, daquilo que a gente estuda não só para a percepção da espiritualidade, mas sim a ação de fluidos e de energias que se conversam através de geometria sagrada. Então eu quero conversar muito com vocês para o estudo da geometria sagrada, que está presente num filme animado da Disney. Mas o que a gente tem aqui? A gente tem uma pessoa, como muitos outros, que é apegado à vida material. E que não tem o entendimento de que ele é um espírito em um período na carne para um aprendizado escolar. E que quem decide a hora de tirá-lo do corpo é Deus. Nem os espíritos. Deus decide. E no seu planejamento reencarnatório, você tem um fluido vital de tantos anos. A gente já estudou isso aqui. Tem vídeos no canal, tem um vídeo chamado Fluido Vital no Entretenimento Essencial, que é do Avatar, que a gente analisou. Então você tem um determinado quantum energético, fluido vital, para 89 anos, 3 meses, 2 dias. Então tudo isso, ele reluta. E aí vai ter todo o desenrolar do filme contra uma morte, mas no final você vai perceber que ele passa diversas situações. Eu convido você a assistir o Soul para poder maturar a sua alma, o seu pensamento, porque ele é um espírito pensante com pensamento e circuito, poder dar oportunidade de caridade a um outro espírito, e tudo se desenrola no filme. Então nada é por acaso. Se assim ele não aceitou, tem um desenrolar do filme. O filme inteiro é espiritual. Então isso é uma grande vitória. Percebam as nuances. Percebam as cores do filme e por aí vai. Então isso é a primeira cena, mas o que mais é tratado ali é o apego. E muitas vezes, espíritas ou não, tem pessoas que morrem improvisadamente e não aceitam. E a gente tem pessoas na psicografia, nos atendimentos de desobsessão, que falam, mas não era a hora de morrer. Eu tinha tudo pela frente. Eu ainda tinha que construir isso, aquilo. Existe um motivo maior. E às vezes você tem que ter a percepção que você está aqui somente para você maturar e purificar o seu espírito. Se você vai ser mais útil a Deus e à comunidade interestelar em outro plano, ali você estará. E mais para frente você vai pegar outro corpo através da reencarnação e vai conseguir exercer outras atividades para o seu engrandecimento e elevação quântica energética da sua alma. Pensem nisso.